Quem nunca ouviu essas expressões? Tá ficando velha, daqui é só morro abaixo, não serve mais para nada? Então, essas frases são comuns de serem escutadas por uma mulher entrando no climatério. Eu tô aqui para dizer para vocês, primeiro, que 40% da nossa vida a gente passa após a menopausa. Então, vamos viver esses 40% com qualidade? O climatério é a fase da vida da mulher de transição entre a idade reprodutiva e a senilidade. Gira em torno de 50 a 52 anos o momento em que a mulher brasileira entra na menopausa. Qual é a diferença entre climatério e menopausa? Menopausa é a data em que a mulher menstrua pela última vez e climatério é o período que antecede a essa data e que procede a essa data. Então, climatério é um tempo maior e menopausa é uma data só. Erroneamente chamada da mesma coisa, como sinônimos, mas a expressão correta seria climatério. Nós temos então no climatério dois períodos, o período pré-menopausa e o período pós-menopausa. No pré-menopausa, a mulher tem alguns sintomas que são um pouco diferentes dos da pós-menopausa. Os da pré-menopausa geralmente são acompanhados de sintomas de alteração de humor, insônia, fadiga, queda na libido e irregularidades menstruais. Esse período pode durar de 3 a 5 anos e essas irregularidades menstruais podem ser tanto para mais quanto para menos. Ela pode começar a menstruar mais de uma vez por mês ou atrasar muito as menstruações, até que a menstruação para e ela entra na pós-menopausa. Nesse período, esses sintomas podem persistir e ser acrescidos de outros sintomas, principalmente os da síndrome da atrofia urogenital, que são sintomas relacionados à atrofia da região urológica e genital. Então, queda de bexiga, incontinência urinária, urgência para urinar, secura vaginal na hora da relação e desconforto por causa dessa secura. Fora isso, alterações de cabelo, pele, flacidez, perda de colágeno associados também. Então, o que fazer para melhorar a qualidade de vida dessas mulheres, já que tão jovens elas começam a desenvolver esses sintomas? Ainda falando sobre climatério, vale lembrar que toda paciente que deseja tratar esses sintomas do climatério deve ser acompanhada por um ginecologista ou geriatra para fazer exames periódicos. Esses exames periódicos incluem a mamografia, o exame de preventivo de colo de útero, o ultrassom transvaginal e exames de laboratório, que inclui sangue e urina. Nesses de laboratório, é muito importante que ela faça o seu perfil lipídico e glicêmico, já que as doenças cardiovasculares são as doenças mais prevalentes nessa idade. Então, de cada 10 mulheres no climatério, 7 a 8 vão sofrer um infarto ou um AVC e só 2 a 3 vão ter outras patologias. Por isso a importância de fazer acompanhamento de perfil lipídico e glicêmico, de pressão arterial, de ganho de peso nessas pacientes no climatério, já que é nessa idade que elas podem ter algum evento cardiovascular, como infarto e AVC. Ainda falando sobre climatério, quando a paciente deve ou não fazer reposição hormonal? A gente sempre se faz 3 perguntas: se ela quer, se ela pode e se ela precisa. Se ela quer, vai depender do desejo dela. Se ela precisa, vai depender dos sintomas que ela apresentar. Tem pacientes que têm calorão, tem pacientes que não têm calorão, tem pacientes que têm alteração de humor, tem pacientes que não têm. E dependendo dos sintomas, o tratamento, que pode ser hormonal ou não, vai ser direcionado ao sintoma que ela apresenta e o que está incomodando mais ela. E se ela pode
são os exames e o médico que vão responder. Existem algumas contraindicações para a reposição hormonal, por exemplo, doença hepática prévia, trombose, histórico de câncer de mama, tabagismo, uma contraindicação relativa, mas é importante saber se a paciente já fumou ou fuma. Se ela é obesa, diabética, hipertensa, ela tem mais chance de ter comprometimento. Então essa paciente precisa ser avaliada como um todo para decidir se ela pode ou não fazer reposição hormonal. Ainda sobre reposição hormonal, não existe tempo definido para se fazer o uso dela. Existem pacientes que, depois de um ano usando, surge algum problema de saúde que ela tenha que suspender. Existem pacientes que usam há mais de 5, 6, 7 anos sem nenhum problema. O que precisa ter em mente é que a paciente usuária de reposição hormonal tem que fazer exame periódico anual de mamografia, transvaginal, exames laboratoriais e coletar o preventivo do câncer. Se ela não for uma paciente caprichosa que faz esses exames periodicamente, ela não deve usar reposição hormonal, já que ela precisa ser acompanhada obrigatoriamente. Agora falando sobre esses exames periódicos. Por que a paciente precisa fazer mamografia todo ano quando faz reposição hormonal? Existe muita dúvida se a reposição hormonal causa ou não câncer de mama. Ela não faz surgir um câncer de mama, mas existem alguns tumores de mama que são estimulados por hormônios. Eles crescem mais rápido sob a ação hormonal. Então a paciente, se tiver um câncer de mama, ela precisa detectar precocemente para suspender a sua reposição hormonal. Ela não pode ficar usando hormônio, surgiu um câncer de mama e ela continuar usando hormônio porque não sabe que está com tumor de mama e aí acabar causando o crescimento rápido desse tumor. Então, não que a reposição hormonal cause câncer de mama, mas ela faz crescer um tumor que já está ali mais rápido. Outra dúvida que surge é qual é o melhor momento para iniciar a reposição hormonal. Existe uma expressão que chamamos de janela de oportunidade. A reposição hormonal está confirmado que ela diminui o risco cardiovascular por diminuição do colesterol ruim e elevação do bom, mas ela pode aumentar o risco de trombose. Então, em paciente que já tem doença aterosclerótica ou formação de placas de gordura nas artérias, usar reposição hormonal pode aumentar o risco dela de evento cardiovascular. Se ela não tem essa placa formada ainda, é benéfico usar reposição hormonal. O que isso significa? Que a paciente precisa ter um cardiologista para chamar de seu. Ela precisa ser triada antes de se iniciar a reposição hormonal, principalmente se ela tem um histórico de colesterol alto, se ela pode ou não fazer a reposição, se ela tem formação de placa de gordura nas artérias já ou não. Se ela não tem, repor hormônio pode ser benéfico. Se ela tem placa formada, ela não deve fazer reposição hormonal. E isso implica em tempo. Então, a paciente que já está há 4, 5 anos no climatério e sempre foi dislipidêmica, que tem colesterol alterado, ela é uma candidata a não poder usar hormônio. Em resumo, paciente que está há muito tempo no climatério não pode mais usar hormônio. Ela pode usar só se ela iniciou no início da menopausa. Então, o que usar como alternativa nas pacientes que não podem fazer reposição hormonal ou que já passaram da janela de oportunidade, mas que estão sintomáticas? Nesses casos, existe o tratamento não hormonal da menopausa. Nesses tratamentos não hormonais, o que a gente tem de benefício é uma melhora da qualidade de vida, uma melhora do sono, do fogacho, das alterações de humor. E esses medicamentos, eles são utilizados com muita segurança sem ser hormônio.
Então, quando a paciente não pode usar a reposição hormonal, a gente pode lançar mão da terapia não hormonal. Existem também os hormônios tópicos ou aplicados via vaginal. Esses aplicados via vaginal podem não ter efeito sistêmico, que a gente chama, que é melhorando o humor, melhorando o libido. Mas eles têm muito bom efeito local, melhorando a lubrificação, ajudando na incontinência urinária, ajudando no prurido, na coceira, que é um sintoma bem comum em pacientes em climatério tardio, e por isso ele pode ser usado com segurança em alguns casos. Todas as pacientes que vão fazer qualquer tipo de tratamento nesse período precisam ser avaliadas pelo médico, precisam ser avaliadas como um todo, inclusive, para decidir juntas, médico e paciente, se vai fazer o tratamento ou hormonal ou não hormonal e que tipo de tratamento vai ser feito.